Minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos mais uma vez a Deus. Agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão caminhando conosco, nos auxiliando em nossos processos de escolhas. Agradecemos neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Estamos realizando o estudo de O Livro dos Espíritos, questão a questão. Começamos lá no início, na introdução, realizamos vários estudos apenas em relação à introdução de O Livro dos Espíritos e depois começamos questão a questão, da questão número 1, e hoje estamos na questão 191. Então hoje estudaremos a questão número 191, que se desdobra em 191A. E esta questão 191, ela se encontra na parte segunda de O Livro dos Espíritos, capítulo 4 da pluralidade das existências, mais especificamente, transmigrações progressivas. Então, neste item, estamos estudando as transmigrações das almas, a diversidade de existências corporais da alma. Porque, como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma muito clara e transparente, a nossa vida é única. A vida do ser imortal, a vida do espírito, que está realizando experiências ao longo dos milênios, experiências sem fim em corpos físicos. Então aqui nós nos encontramos estudando acerca deste assunto, acerca das transmigrações das almas, as diversidades de existências corporais. E na questão número 191, Kardec formulou questionamento acerca deste assunto, porque na questão 190 ele questionou qual o estado da alma na sua primeira encarnação. Qual foi o nosso estado de alma em nossa primeira encarnação? E na questão 191, que estudaremos neste momento, Kardec formulou o questionamento da seguinte maneira: as almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Será que a alma dos nossos indígenas, dos nossos selvagens, ou daqueles que se encontram na condição de selvagens, são almas em estado de infância? E os espíritos superiores, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: de infância
relativa. Então, os nossos selvagens que se encontram ainda aqui na Terra, na quantidade de milhares e milhares, eles estão nessa situação de infância relativa, porque nem todos aqueles que se encontram lá no meio das selvas, nas tribos indígenas, nem todas aquelas almas estão na condição de infância, conforme veremos nos desdobramentos dos estudos desta questão e das questões subsequentes. Então é por isso que os espíritos superiores responderam que eles estão em estado de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então a alma dos selvagens, na sua maioria, são almas em estado de infância relativa, porque já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca deste assunto, formulou o questionamento que aqui ficou registrado como 191, letra A. Então ele questionou da seguinte maneira: então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Prestemos atenção na resposta dos espíritos superiores quando eles responderam a Kardec acerca deste assunto. Ou então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Será que as nossas paixões, que nós ainda teimamos carregar conosco, será que é um sinal característico do nosso desenvolvimento? E aí eles disseram da seguinte maneira: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Carregar paixões, nutrir paixões descontroladas conforme nós nos nutrimos, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, alimentarmos aquele desejo de vingança, alimentarmos aquele desejo bélico, ou seja, das guerras, sem sombra de dúvida que não é um sinal característico de perfeição, mas de atraso moral, de ignorância. E aí, por isso, eles responderam: de desenvolvimento, sim, de perfeição, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Então, assim, eles responderam a Kardec acerca desta situação quanto às paixões ser um sinal de desenvolvimento, mas não um sinal de perfeição. E aí, desdobrando um pouco mais acerca deste assunto, os espíritos amigos, juntamente com Kardec, anotaram da seguinte maneira: que a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Então, as mesmas fases que nós observamos na vida corporal, desde o momento da concepção, todo aquele período, via de regra de 9 meses, que dura ali a gestação, o desenvolvimento do feto para amadurecer, para vir à vida, e depois passa por todos aqueles períodos da infância, primeira, segunda, terceira, dependendo do tipo de estudo que formos fazer ou que buscarmos acerca do nosso desenvolvimento, as fases da vida no corpo físico. Então, aqui Kardec anotou que as fases de desenvolvimento da vida do espírito é bem parecida com as fases da vida da criatura humana. E aí ele acrescenta: ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude como na vida corporal. Então nós
passamos por aquele período de embrião, passamos pelo período da infância, chegamos ao período da adolescência, chegamos àquele período da vida adulta, e aí começamos mais adiante, começamos o nosso declínio, a nossa decrepitude física. E para o espírito, não existe declínio, não existe decrepitude como na vida corporal. Que a vida que teve começo não terá fim. Então a vida do espírito, que um dia teve começo, quando nós saímos simbolicamente das mãos do Criador, não terá fim, porque o espírito jamais morrerá. Assim como cessam as funções do nosso corpo físico e ele para de ter esta vida corporal, o espírito continuará vivendo sempre. Não terá declínio, não terá decrepitude, não terá morte jamais do espírito, porque a vida do espírito teve início e jamais terá fim. E ainda acrescentam que imenso tempo lhe é necessário do nosso ponto de vista para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Então, esta nossa caminhada para o completo desenvolvimento espiritual é uma caminhada imensa, que não temos condições de dimensionarmos este tempo, conforme anotou aqui Kardec. Ele diz que imenso é este tempo e que o seu progresso se realiza não no único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corporais. Então, a vida do espírito, que é única, ela é composta de uma série de existências corporais, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe numa série de dias, série de semanas, série de meses, série de anos, para a criatura humana obter acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, da criatura humana, há dias que nenhum fruto nós produzimos. Na vida do espírito, há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então aqui Kardec encerra estes comentários à questão número 191, nos lembrando que para a vida do espírito, assim como para a vida nossa aqui no corpo físico, que existem dias que nós não produzimos nada, para a vida do espírito existem existências completas de diversos anos, décadas, para a composição de uma existência que nós não aproveitamos aquela existência para amealharmos novas experiências. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 191 e o seu desdobramento em 191, letra A, para chegarmos agora nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, volume 4, capítulo 38, comentários a esta questão 191, que tem como título O Estado da Alma. Então, Miramês, a esta questão 191, o Estado da Alma, deixou os seguintes comentários para nós, através da mediunidade de João Nunes Maia, começando da seguinte maneira, que o estado da alma, em suas primeiras vestimentas materiais, é rudimentar pelos rudimentos de vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Então, as nossas primeiras experiências em vestimentas materiais aqui na Terra ou em outros mundos, sem sombra de dúvida que foram em vestimentas rudimentares, muito mais rudes, muito mais grosseiras do que este corpo físico já tão embelezado que nós conhecemos na atualidade, que nós usamos como instrumento na atualidade. Se buscarmos na nossa história
algumas centenas ou milhares de anos atrás, corpos físicos de criaturas humanas não eram tão belos, não eram tão bonitos como na atualidade. Então, assim, Miramês começa os seus comentários acerca desta nossa caminhada e acrescenta: entretanto, mesmo naquele espírito que está naquela condição primitiva, iniciando os primeiros passos na vida e para a vida, a sua natureza tem valores imortais que o porvir, ou seja, o futuro, irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. Então, todos nós, conforme nós sabemos na atualidade, que saímos das mãos do Criador, todos iguais naquela condição de simples e ignorantes, então todos nós trazemos desde o nosso início de caminhada estes germes, estes valores imortais na forma de semente dentro de cada um de nós, aguardando o tempo e o nosso esforço, aguardando o porvir para nós despertarmos estes valores que estão guardados e que são semelhantes aos valores dos espíritos superiores. Não existe nenhuma diferença entre um e outro, porque todos nós fomos criados por Deus com as mesmas potencialidades, com as mesmas sementes dentro de nós para serem desenvolvidas. E aí ele acrescenta que Deus é o supremo, é a suprema inteligência, Deus é o supremo amor, Deus é a suprema misericórdia, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é único, Deus não castiga porque Deus é amor e nos oferta oportunidades sempre. E Deus criou a vida em todas as suas sequências, vida esta que obedecerá às leis criadas por Ele, mesmo inconsciente, e quando a lucidez se fizer presente para o espírito, pela regência do tempo, a alma entrará na corrente do progresso com o esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito como sendo a sua conquista no que lhe toca fazer. Então, no que toca a nós fazermos, sem sombra de dúvida que teremos que fazer, porque Deus já fez e continua fazendo a sua parte. Deus criou leis perfeitas, estas leis perfeitas que estão gravadas na nossa consciência, e mesmo que não tenhamos ainda consciência acerca destas leis, mas um dia nós seremos despertos ou despertados para estas leis que inconscientemente nós já obedecemos, desrespeitamos aqui, respeitamos acolá, e aí vamos caminhando, aprendendo um pouquinho de cada vez, e sem sombra de dúvida que um dia, para todos nós, a lucidez se fará presente pela regência do tempo. E aí, Miramês acrescenta que as próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição, a qual virá depois pelo conhecimento e prática do amor. Então aqui ele lembra, assim como os espíritos superiores falaram a Kardec, que até mesmo as paixões, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência e tantas outras paixões que teimamos carregar conosco e até nos orgulhamos destas paixões, são um sinal característico de desenvolvimento da alma, não de perfeição, mas de desenvolvimento da alma. E aí, um dia, sem sombra de dúvida, que todos nós conheceremos e praticaremos o amor
exemplificado por Jesus aqui na Terra há aproximadamente 2000 anos. E aí Miramês segue dizendo o seguinte, que as tribos indígenas, os nossos irmãos que estão lá nas tribos indígenas, nem sempre são compostas de almas primitivas. Conforme já observamos, já falamos em outro estudo, no estudo anterior, na questão 190, que aqueles nossos irmãos que estão lá reencarnados em tribos indígenas, nem todos eles, nem todas aquelas almas que estão lá animando aqueles corpos físicos são almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações e nesse estágio de provas acabam ensinando muita coisa aos outros que desconhecem o princípio de muitas leis naturais. Então, muitas almas já avançadas, não mais na condição primitiva, não mais na condição selvagem, pedem para reencarnar ali junto daqueles irmãos no meio da selva para aprenderem e respeitarem a natureza. E aí ele acrescenta que há grandes espíritos intelectualmente falando, que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência. Então há grandes espíritos, já existiram e continuam existindo, ou seja, acontecendo isto, de grandes espíritos intelectualmente falando, que pedem para reencarnarem no meio dos nossos irmãos indígenas para aprenderem a simplicidade, para que eles possam abrir os olhos para a natureza e beber dela a luz da paciência. Por quê? Porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Então, na posição em que eles se encontravam em existências anteriores, altamente intelectualizados, desenvolvidos intelectual, mas não moralmente, eles se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. E aí pedem para reencarnarem lá no meio da simplicidade, para aprenderem o que é simples, agirem de forma simples, aprenderem com a natureza que trabalha silenciosa e de forma permanente. E aí, Miramês acrescenta da seguinte maneira: quantos destes irmãos altamente intelectualizados, não foram, por bênção de Deus, ressurgir nas tribos africanas, para eles uma degradação biológica, racial e social, no sentido de quebrar a prepotência, amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade? Então aqui Miramês faz este questionamento: quantas almas altamente orgulhosas, vaidosas, altamente intelectualizadas não reencarnaram ou estão ressurgindo, já ressurgiram ou estão ressurgindo em tribos brasileiras ou africanas ou em outras partes do mundo, que para eles seria uma degradação biológica, racial e social, simplesmente para quebrar a sua prepotência, amenizar o seu ódio, o seu orgulho e aprenderem verdadeiramente a humildade? E nós? Será que isto também não poderá acontecer com cada um de nós, se não aproveitarmos esta oportunidade que estamos tendo no corpo físico na atual existência? Nós pedirmos ou implorarmos para reencarnarmos numa próxima existência no meio dos nossos irmãos, lá junto com nossos irmãos nas tribos indígenas, para aprendermos tudo isto com eles e ainda auxiliarmos a eles no desenvolvimento daquele ambiente. E aí Miramês acrescenta:
quando os navios negreiros, aqui ele fala da época do Brasil, colônia, da época um pouco mais adiante, da época em que existia aquela quantidade enorme de irmãos nossos na condição de escravos, principalmente vindo de regiões da África. Então aqui ele lembra quando os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos. Muitos deles eram antigos patrícios romanos que se degradaram pela luxúria e maldade. Então aqui ele lembra que daqueles milhares e milhares de negros que vieram para o Brasil, forçados, que vieram nos navios negreiros, muitos deles eram antigos patrícios romanos que se degradaram pela luxúria e pela maldade. E é importante lembrarmos e observarmos que tudo isto que Miramês colocou aqui e está à nossa disposição na forma de estudo e de reflexão. Em momento algum, Miramês está aqui falando alguma coisa acerca de racismo, de forma alguma está aqui nos mostrando a realidade do espírito. É preciso trabalharmos a nossa humildade, é preciso abrandarmos o nosso orgulho, a nossa arrogância, até mesmo o racismo, porque amanhã ou depois nós poderemos voltar em uma próxima existência exatamente na posição daqueles que nós hoje classificarmos ou venhamos classificar como sendo uma raça inferior para Deus. Não existe cor de pele, não existe credo religioso, não existe partido político. Deus, quanto a isto, não toma posição, não castiga e nem privilegia ninguém. Então, assim, é importante refletirmos aqui com Miramês, refletirmos com os espíritos superiores acerca do nosso comportamento. E aí Miramês acrescenta que estes irmãos nossos que foram escravizados, que vieram em navios negreiros aqui para o Brasil, que muitos eram patrícios romanos, que se degradaram pela luxúria, pela maldade, vieram ou voltaram como escravos, onde o chicote e a masmorra era a escola da tala para a pele e do engenho para os sentimentos. Era realmente correção que ocorreu na terra, e o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis. Então aqueles que foram escravizados, não todos, muitos vieram na condição de professores que nada deviam, mas que pediram para vir naquela condição para ensinarem, para darem lições de humildade. Mas muitos, conforme aqui Miramês nos lembra, muitos antes eram senhores implacáveis e que passaram por todas aquelas dificuldades para aprendizado. Muitos deles, diz Miramês, muito daqueles patrícios romanos, muitos melhoraram, adotando os princípios de humildade e obediência, tornando-se úteis em todos os trabalhos caseiros, uns na figura das mães pretas, como amas de muitas utilidades na criação dos filhos dos seus senhores, outros como conhecedores de ervas, como curandeiros de fama, que curavam os próprios carrascos e familiares quando adoeciam. Então, assim, Miramês vai nos mostrando a nossa história, vai nos mostrando acerca da nossa caminhada. Não importa em que posição social nós nos encontrarmos, nós precisamos ser úteis para a sociedade, para o ambiente onde nós nos encontrarmos. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: já se destacavam naquela época os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução. Aí mostra
a questão do desenvolvimento do espírito. Muitos negros que não tiveram oportunidade de instrução naquela encarnação, mas eles se mostravam altamente inteligentes. De onde veio aquela inteligência? Não foi daquela existência, é o arquivo, o patrimônio do espírito de outras oportunidades em corpos físicos. Muitos deles eram filhos de escravas com senhores de engenho para terem melhores oportunidades de aprender e daí ajudar na libertação da raça. Se regrediram material, social ou intelectualmente, tal não ocorreu espiritualmente. Então, se para aqueles espíritos que voltaram naquela condição degradante, na condição de escravos, não voltaram como escravos, mas foram escravizados devido à ignorância humana, mas que a inteligência superior aproveita todas as oportunidades para o nosso progresso. Então, eles não voltaram para serem escravizados, mas a ignorância humana os escravizaram, porque temos uma diversidade de oportunidades e de meios para o nosso aprendizado, não só pela escravidão, mas aqui ele lembra que muitos deles realmente aprenderam, desenvolveram, cresceram espiritualmente. Se de forma material, social ou intelectual foi uma degradação, não foi para o espírito foi um aprendizado enorme. E aí Miramês encerra estas maravilhosas reflexões acerca da nossa trajetória aqui no plano físico, não importa se na Terra ou em outros mundos, dizendo que a vida registra tudo. Nada se perde na vida. A vida registra tudo o que fazemos em todos os ângulos dela, sem perder um tio que seja. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da coletividade. Deus é Deus de bondade e de amor, e no grande empenho de ajudar a todos, usa os recursos que acha mais conveniente. Então Deus, em sendo Deus de amor, em sendo a inteligência suprema, não criou os seus filhos para sofrerem. Mas se devido à nossa ignorância nós escolhemos caminhos equivocados, Deus aproveita estas oportunidades, todas elas para o nosso crescimento. E aí ele encerra dizendo que o espírito é um viajor da eternidade que passa de país para país, de mundo a mundo, buscando novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. Então, todos nós somos estes viajores da eternidade que estamos passando de país a país, de mundo a mundo, para buscarmos e internalizarmos novas luzes no nosso coração. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que o Senhor da vida nos oferta, em especial a oportunidade maior, a oportunidade macro, que é a própria vida que vem de Deus e que pertence ao próprio Deus, que nos emprestou pela eternidade. Até breve, meus irmãos e irmãs.